E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra dizer que vocês estão no lugar certo e na hora certa agora, porque está começando mais um episódio do podcast UFO. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Quem não sabe o que está acontecendo quer descobrir. Hoje eu vou falar sobre a Área 51, todos os mistérios, os segredos, e sobre um cara em especial que é o Bob Lazar, mas aí depois a gente vai entrar nesse assunto de tudo que aconteceu, ok? Vamos lá então. Veja-se, a CIA nunca admitiu e nunca irá admitir que existiu uma Área 51. Ponto final. End story. Os segredos da mais famosa base militar e secreta, ultra secreta do mundo todo. A Área 51 ela foi criada em 1955 pela CIA. Para quem não sabe o que é a CIA, quem não sabe o que é a Agência Central de Inteligência lá dos Estados Unidos, com ordem do presidente que na época era o Eisenhower. Então eles criaram essa base na época. A localização foi escolhida a dedo, né? Muito privilegiada, porque é uma região que só tem deserto, fica próxima do lago Groom Lake, tudo perfeito para eles construírem o que eles acabaram construindo, que foi uma base com as pistas de pouso que eles precisariam, né? Então, inicialmente, a Área 51 foi criada, segundo a CIA, né, para o desenvolvimento de um projeto ultra secreto que foi chamado de Aquatone. Aí logo depois eles rebatizaram o nome e passaram a chamar esse projeto de U-2, ou em inglês U-2. Então nada mais era do que um projeto para o desenvolvimento de uma aeronave. Mas não era qualquer aeronave, era uma super fucking aeronave, principalmente para a época. A gente está num ponto em específico que nós estamos falando de um período lá no ano de 1955. O projeto era para construir, para criar, desenvolver essa aeronave, que eles chamaram de U-2, né? E essa aeronave, o que acontecia? Ela simplesmente voava 3 vezes mais alto do que os aviões, as aeronaves normais. Era de pura liga de alumínio, tinha 93% de titânio na construção dessa aeronave, tanto que, uma curiosidade agora, que eles tinham uma dificuldade tremenda em conseguir o titânio para produzir uma aeronave, né? Eles tinham que fazer um acordo com a União Soviética na época para conseguir uma quantidade suficiente, né, de titânio para construir talvez esse projeto e talvez até alguns outros, né? Só um detalhe, essa aeronave, depois que ela foi construída, eles fizeram alguns testes e ela ia de uma costa a outra dos Estados Unidos em 70 minutos. Então, resumindo, eles construíram uma aeronave assim espetacular, só que para quê? Na época, o governo dizia que o projeto era utilizado para o reconhecimento climático. Na verdade, essa aeronave, gente, ela foi desenvolvida na época para espionagem, tá? Principalmente da União Soviética. Eu diria que talvez até só para isso. Então, como ela voava 3 vezes mais alto e era muito rápida, os radares não detectavam. Então eles conseguiam espionar a União Soviética na época sem serem detectados nos radares dos soviéticos. Era uma época em que, principalmente o povo americano, ele não confiava nem na própria sombra, sabe? Todas as pessoas, elas viam com muito medo de que a qualquer momento acontecia um ataque nuclear, entendeu? Sempre havia essa tensão. Um detalhe bem interessante também sobre esse projeto e até mesmo sobre a forma de trabalho na Área 51 é que existem muitos relatos na época, por exemplo, eles tinham que, depois que a base foi criada, uma base ultra secreta, ninguém pode falar sobre nada. Então, como você encontrar pessoas, funcionários para trabalhar lá dentro que não vão abrir o bico em nenhuma ocasião da vida deles, né? E eles foram muito cuidadosos para isso. Até o nome, na época, eles chamavam de Rancho Paraíso, que era, digamos assim, os oficiais, né, do governo, eles pegaram e colocaram esse apelido para quê? Para não deixar os funcionários ou as supostas pessoas que eles
iriam selecionar, ou enfim, para não deixar eles assustados, né? Porque eles iriam, imagina, você recebe uma pessoa do governo na tua casa, aí ele tem uma proposta para te fazer, para você trabalhar num lugar que você nunca vai saber aonde fica, porque eles vendavam as pessoas e levavam elas todas em comboios, digamos assim, até chegar no local, e daí só lá eles... Isso na época, né? Porque hoje a gente já sabe, basicamente, a localização e etc. E aí lá naquele local, próximo do lago Groom Lake, haviam vários trailers, e normalmente eles iam na segunda-feira, então saíam da segunda-feira da sua casa, muitos mentiam para a esposa, falavam que trabalhavam com qualquer outra coisa, até tem um relato de um ex-funcionário que falou para a esposa dele, na época, que ele trabalhava consertando TV. E ele estava simplesmente trabalhando na maior base do mundo, né? Nós aceitávamos estas condições. Mantenha a boca fechada. Sua vida e outras vidas dependem disso. Dado tudo isso, passaram-se muitos anos sem as pessoas falarem muito mais sobre a Área 51 e as coisas, digamos que a poeira deu uma baixada. Agora começa a melhor parte de toda essa história. Então é agora a hora que eu vou falar daquele nosso amiguinho que eu tinha comentado com vocês no começo, o Bob Lazar. Quem foi e quem é Bob Lazar? My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. Para começar a entender quem é ele, primeiro vocês têm que entender o que aconteceu em 1989. Naquele ano, ele chocou o mundo inteiro quando, numa entrevista para o jornalista investigativo George Knapp, ele afirmou, entendeu? Ele afirmou para o mundo todo ter trabalhado como físico em uma área chamada de S4, que, de acordo com o Lazar, ficava próximo do Groom Lake e da Área 51, onde todas as pessoas conheciam como Área 51. Mas ele teria trabalhado entre 1988 a 1989 nesse setor S4, lá da base da Área 51, no lago Groom Lake. Todos os detalhes e as histórias que ele afirmou que viu e presenciou lá dentro. De acordo com Bob Lazar, o S4 ele servia como um esconderijo militar para estudar discos voadores. Vocês me ouvindo agora, vocês devem estar me achando louco, né? Mas você imagina ele, em 1988, ele chega e revela para o mundo todo. Inicialmente, ele deu essa entrevista em 89, sem revelar a sua identidade, tá, gente? As pessoas conheciam ele como Dennis, ele deu a entrevista como Dennis, né, em anonimato, contando tudo isso. E aí, somente depois de 8 meses, foi que então o jornalista conseguiu realmente comprovar a identidade dele, né, quem ele dizia ser e tal, e que ele teria a função dessa, que nada mais é do que engenharia reversa. Isso, para quem não sabe o que é engenharia reversa, é basicamente, vou pegar um exemplo, vou fugir um pouco dos discos voadores, tá? É basicamente você pegar uma TV e desmontar toda ela para entender como ela funciona, para você entender cada peça, cada elemento dentro, que para o exemplo de uma TV não deve ser nada surreal para nenhuma pessoa, mas a partir do momento que se trata de um disco voador extraterrestre, acreditamos que deva existir muitas coisas a ser tirada dali, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia que não é daqui, que não é desse planeta. Segundo ele estaria lá com a função de fazer essa engenharia reversa, em específico no modo de propulsão das naves, que, digamos assim, seria o assunto que ele tinha mais afinidade, assim como físico, né? Ele veio em rede nacional e falou tudo isso. Ele afirmou que trabalhou na Área 51 e que lá dentro ele teria visto pelo menos 9 discos voadores, complexos subterrâneos. Ele diz que tudo que tem ali em cima nada mais é do que alguns hangares e basicamente é mais para disfarçar mesmo, porque as imagens de satélite só pegam o que tem ali em cima, né? E que basicamente o de mais importante tá no subsolo, é tudo subterrâneo, sabe? Para esconder mesmo, que tem coisa tensa lá dentro. Physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. E essas naves, supostas naves, essas tecnologias que teve contato lá dentro, elas não poderiam ser simplesmente do próprio governo, entendeu?
que os próprios engenheiros americanos, eles mesmos, em projetos secretos, teriam construído aquilo para realmente testar, enfim. E ele afirma, assim, com todas as letras e com uma certeza absurda, e ele fala que não, que é impossível que essa tecnologia fosse da Terra, porque ele explica um sistema de propulsão dessas naves. Então, ele afirma que as naves tinham um sistema de propulsão gravitacional com a fonte de energia. A fonte de energia era um reator antimatéria. Bom, basicamente, era um reator onde dentro eles colocavam o dito elemento 115. O que é o elemento 115? Na época, quando ele veio a público falando tudo isso, ele tentou explicar como funcionaria esse sistema de propulsão, que dentro desse reator eles colocavam o elemento 115, que é denominado cientificamente de unum pentio. É basicamente um combustível nuclear. Ele produziria a antigravidade sob um bombardeamento particular. Com isso, dentro desse reator, a nave poderia alterar sua própria relação com o espaço ao seu redor. Ou seja, criando assim seu próprio campo gravitacional. Tá, Lucas, mas por que esse cara foi lá em rede nacional em 1989 falar tudo isso? Por que o cara iria ir pra lá? Se tudo é tão secreto, se é tudo tão perigoso, o governo dos Estados Unidos já não teria matado ele, e etc, etc, etc. E a questão é o seguinte, ele sofreu muitas ameaças, ele sofreu atentados, tentaram matar ele, e aí o que ele decidiu? Vou me expor, porque aí sim, se eu falar tudo isso, mostrando o meu rosto, se eu sair do estúdio agora, depois da gravação da entrevista e morrer, todo mundo vai saber o porquê. Teve um período de 8 meses até ele revelar a identidade dele. A primeira entrevista foi em maio de 89, sem a identidade revelada, com o rosto coberto, com a voz alterada e com o nome de Dennis. Aí sim, depois de 8 meses, ele volta no mesmo programa e dá uma outra entrevista, como se fosse um especial, né? Uma entrevista mais completa. Aí sim, revelando o rosto dele e dando todos os detalhes possíveis sobre tudo o que acontecia lá dentro, né? Que ele estava realmente muito assustado, então. Mas o próprio jornalista na época, depois de muita pesquisa, mas assim, de muito trabalho, ele conseguiu descobrir quem realmente ele era, que ele realmente falava a verdade, porque aconteceu uma outra coisa muito estranha. Depois que ele falou tudo isso e revelou todas essas coisas, ele virou simplesmente um fantasma, porque sumiram todos os registros do ensino fundamental, da pré-escola, do ginásio, do ensino médio. Todos os registros dele sumiram, como se ele não tivesse estudado em nenhum lugar, em nenhum momento da vida dele. O próprio registro de nascimento dele tinha sumido. Então tudo isso dificultou ainda mais para o jornalista na época descobrir se realmente ele era quem ele dizia que era. Então antes de 1989, a Área 51 ela não era até um símbolo pop hoje, né? Tem música, as pessoas fazem música sobre a Área 51, filmes sobre a Área 51, essa fama, as pessoas querendo ir pra lá pra tentar avistar alguma coisa no céu. Toda essa bomba explode, ele dá essa entrevista lá pra um jornal de Las Vegas, aí depois que ele revela a identidade dele, que o repórter consegue provar que ele é mesmo quem ele diz, isso explode no mundo todo. Jornalistas do mundo inteiro começam a bater na porta lá da Área 51 para gravar uma imagem, para fazer uma matéria, para qualquer coisa. Eu acho que tem muita coisa estranha lá dentro, que tem muita coisa surreal lá dentro que a gente nunca imaginaria que pudesse existir. Vou deixar uma dica de documentário para vocês. Eu não sabia que tinha esse documentário na Netflix, mas é um documentário muito bom, com o próprio Bob Lazar, muito interessante mesmo. Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores. Tem na Netflix, é um documentário bem produzido, assim, bem legal mesmo. E um detalhe, assim, importantíssimo de tudo isso é que o governo dos Estados Unidos, a CIA, eles só admitiram a real existência da Área 51 em 2013. 2013, mais de meio século depois. Eles esconderam tudo o que eles puderam esconder, vêm admitir a existência desse lugar oficialmente somente em 2013. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, galera. Um abração. Me sigam lá no Instagram, @lucasbuenoh. Vocês já pararam para pensar? E se na verdade a Área 51 for apenas uma distração?
E toda a porra louca tá em outro lugar que a gente nem imagina. E aí, é pra se pensar, né? Valeu, galera. Até a próxima.